Sujo tudo a bosta. Como que vai ter certeza? A bosta. Na bosta. Tá vendo? Não é só eu que fico na bosta, não. Mais pessoas, sempre cabe mais pessoas. Eu me chamo Johnny Robson dos Santos, sou conhecido por Bolacha, que é o meu apelido que eu tenho desde o movimento hip hop, e eu trouxe para esse mundo do circo, do malabarismo, que hoje eu vivo dele. Goiânia já há uns 13, 14 anos tem mudado muito a cena do circo, da forma como o circo acontece naquela cidade, porque antigamente existia somente o circo social, que era realizado pelo Circo Larretot e pela Escola de Circo Dom Fernando. De repente surgiu, né, um movimento na cidade de artistas de rua, no qual eu participo dele, e durante esse tempo eu estava em Goiânia e viajava pelo Brasil, conhecendo as convenções, os festivais, os encontros, levando informação para a cidade que era Goiânia, que era a qual eu vivia lá, vivo, né? E aí, a partir desse momento, a cidade começa a receber vários artistas, por questão deles irem conhecer a cidade mesmo, como que era a cena, como ela estava começando a acontecer naquele lugar, porque naquele momento eu fui o primeiro artista de rua a levar os primeiros malabares profissionais para a cidade, né, que ninguém tinha. Então fez uma parceria numa dessas viagens com uma dessas marcas nacionais de circo e levei o primeiro material para Goiânia. E assim a gente começou a fazer um encontro semanal numa praça chamada Praça Boa Ventura, e a partir daí começou várias coisas a acontecerem na cidade, porque até então os poucos artistas de rua que existiam, eles não tinham essa possibilidade de compartilhar o mesmo semáforo, não tinha essa possibilidade de compartilhar o mesmo espaço cênico, porque isso era aquela história, né? Cada um está defendendo o seu território, o seu espaço, e assim a gente não conseguia construir um diálogo novo com os artistas da cidade que já existiam, que era das escolas, como que eu falei? Das instituições, né? Que era o circo social. A gente não conseguia construir um diálogo com eles porque nós éramos os artistas de rua que estavam chegando para esse espaço, né? Então não tinha uma troca de verdade, né? Tipo, e aí, tudo bem? Até então, esse movimento começar a acontecer realmente de verdade, porque durante uns 2 anos eu fiquei frequentando a praça, eu e meu irmão, e era uma praça onde acontecia tráfico de drogas, acontecia umas violências, tinha um monte de morador de rua que convivia nesse espaço, e a gente foi pegando amizade com esse pessoal, e aí de repente começa a vir outros artistas que já estavam trabalhando na rua ali na cidade, e começam a ir buscar esses materiais que estavam à venda. E aí foi muito bom isso acontecer, porque isso foi um chama, né? Porque o pessoal ia comprar o malabares, né? O material que tinha, e ficava lá treinando. Então o bairro começou a conhecer esses artistas, que foi uma coisa muito boa, porque daí a gente pôde começar a utilizar a energia de um espaço que tinha, né, de um pit dog, o cara cedia energia, porque com o encontro acontecendo lá, isso começou a gerar lucro para ele. Então isso era bom que os artistas estavam ali, porque as pessoas que estavam passando de ônibus paravam na praça para
ver aquele movimento que até então era um tanto quanto estranho, porque não era todo lugar que você via os artistas de rua se apresentarem. E lá começou essa troca de informação. Depois que isso começou a acontecer, surgiram novas possibilidades para a cidade, porque os artistas se tornaram mais amigos e começaram a dividir e trocar as informações um com o outro, né? Um ensinava um truque, o outro ensinava outra coisa, então vinha um artista estrangeiro e ensinava a gente trocar uns passos de clave, que a gente não fazia isso, nem jogava clave direito, porque nem tinha. Então começou a se desenvolver uma nova linguagem na cidade. A partir disso, a gente viu que Goiânia tinha um potencial muito grande, porque era uma cidade muito boa, era e ainda é uma cidade muito boa para se ganhar dinheiro trabalhando na rua, no semáforo, na praça, no parque. É um lugar que te dá essa possibilidade, porque até então é um movimento muito novo, né? Agora vai para 13, 14 anos que está acontecendo realmente essa efervescência circense. A partir desses encontros, né, essas possibilidades da segunda-feira que a gente se reunia, surgiu a ideia de começar a fazer um encontro, né? Um encontro goiano de malabares e circo. Até então a primeira ideia era fazer um varieté, onde eu convidava os meus amigos que eu tinha conhecido nessas viagens, que eles até então tinham combinado comigo que estariam na cidade durante essa época. Igual a gente se encontrou nesses lugares e desenvolveu o trabalho juntos, teve como isso acontecer em Goiânia. Esses artistas se reuniram e chegaram até a cidade. Eu queria fazer um pequeno varieté, que era na época do meu aniversário, e de repente surgiu o Encontro Goiano de Malabares e Circo, que foi o primeiro festival de circo, o primeiro encontro goiano, o primeiro movimento desses artistas de rua de forma independente. Aconteceu num lugar chamado Praça Universitária. Até então a gente escolheu esse lugar por questões políticas, né? Porque era um lugar onde era um bairro universitário, onde a gente teria possibilidade de conseguir parcerias, que o evento ele é feito de várias parcerias. E aí era um lugar onde tinha um DCE para alojar esses artistas que estavam vindo para essa varieté, que a ideia, quando eu coloquei no papel assim, quantos artistas tinham, eu falei, nossa, mas aqui já tem uma galera, então eu preciso de um lugar para essa galera dormir, porque não dá para ficar na minha casa. Até então eu morava lá na favela, na Invasão, e minha casa era pequena e não cabia esse tanto de gente que estava chegando para a cidade. Então eu conheci um cara chamado Vigílio Alencar. Vigílio Alencar, quando ele olhou no papel, falou, pô, cara, a gente pode fazer isso aqui lá na Praça Universitária, eu te empresto o meu som, a gente conversa com o Circo Larretô, que era a escola de circo social, a gente conversa com o Circo Dom Fernando, a gente convida eles, e aí a gente conseguiu abrir o primeiro diálogo com essas escolas, que foi aonde aconteceu uma coisa muito boa para nós, os artistas de rua, e para a cidade, porque a gente conseguiu uma lona de circo para montar na praça, conseguiu um som que dava uma estrutura muito legal, né? Então, a primeira edição desse Encontro Goiano de Malabar e Circo, ela aconteceu de uma forma muito doida, porque era para ter eu tive que pedir autorização na polícia e num órgão chamado AMA, que era a Secretaria do Meio Ambiente, para a gente conseguir utilizar um espaço público. E aí eu imaginava que ia dar tipo assim umas 50 pessoas, né, nesse evento, e de repente eu vejo a polícia me reclamando que eu era um louco, que tinha 2.000 pessoas na praça e o evento acontecendo com uma programação gigantesca, onde tinha vários DJs da cidade que discotecando música eletrônica. Tivemos, sei lá, umas 10 bandas tocando durante essa programação,
Foi um evento de 2 dias, a primeira versão do Encontro Goiano de Malabares e Circo. E foi aonde os artistas da cidade se reuniram realmente de verdade para fazer uma coisa junto, né? Aí a coisa aconteceu. Um deu oficina de bolinha, um deu oficina de clave, outro de construção, com material reciclado, outro deu uma oficina de cartola, para chapéu. E aí a coisa começou a acontecer. A gente se juntou nesse movimento, né? Se juntou nesse encontro goiano. Foi o nosso primeiro encontro onde a gente realmente se dedicou a fazer uma coisa em prol de um coletivo que a gente nem sabia que existia. Então, surgiu a partir daí várias trupes, vários grupos, várias bandas, né? Porque a gente se juntou com o movimento popular, com, sei lá, com o movimento negro, que até então não tinha tanto diálogo. A gente construiu um diálogo com o movimento negro. O pessoal do hip hop, que era a escola que eu venho, todo mundo já se juntou para participar do evento, né? Que a gente tinha, era muito variado, porque tinha show de rap, show de reggae, show de sertanejo, música eletrônica, era uma coisa muito doida acontecendo assim na praça. E um choque, né? Porque para quem passava de ônibus, via uma lona montada, um circo montado e tudo aberto, aquele tanto de artistas que estavam ali, né? Brincando com o seu material e, sei lá, mostrando cada um a sua linguagem, o seu papel, foi muito bom para a cidade, né? Aí começou uma efervescência circense na cidade. A partir daí, outros artistas iniciaram uma busca, né? Pelo Brasil, para trazer conhecimento para a cidade mesmo, né? Trazer, sei lá, aprender novos truques para durante o encontro apresentar uma coisa nova, porque o ano passado já tinha apresentado outra coisa. Então surgiu aí a primeira sementinha de um movimento que hoje a gente intitula Coletivo É Só Querer Fazer. Então nesse coletivo tem a família Santiago Santos, a trupe Tripitrapo, a companhia Boca do Lixo, que chegou um tempo depois como artista de circo, porque até então eles eram um bloco de percussão, né? Eles já desenvolviam um trabalho circense com o mestre Washington em Anápolis. Mas foi a primeira vez que a gente juntou com o pessoal de Anápolis, que era a cidade próxima, né? A mais próxima dali de Goiânia, que já desenvolvia um trabalho circense há muitos anos, só que com os mestres populares, né? Que pra gente foi muito bom a gente ter esse contato, porque aí a gente se reuniu com os mestres, os caras chegaram e falaram, pô, isso é muito legal, vocês estarem se reunindo para fazer isso. E aí, minha amiga, aí não teve jeito mais. Surgiu escolas de circo, surgiu, para quem era artista de rua, se tornou uma coisa tão assim, porque era a opção que tinha de trabalho, né? A gente gostava de fazer aquilo com muito prazer, então a gente optou por fazer aquilo e foi atrás dos conhecimentos. Então muitos desses artistas de rua se tornaram professores, se tornaram instrutores de circo e hoje desenvolvem e atuam na cena circense de Goiânia, não só na circense, mas no teatro, na música, em outros espaços que gera emprego para todos e todos conseguem sobreviver apenas do seu trabalho circense, seja fazendo roda, seja dando aula, seja participando com outros grupos com o seu trabalho. Então começou a acontecer muitas coisas na cidade, porque até então os artistas, quando foram para o encontro, era uma coisa bem hippie mesmo, assim, né? A gente não tinha um figurino, não tinha uma maquiagem. E aí, a partir desse momento que a gente se juntou para fazer esse encontro goiano, a gente começou a se contestar. O que a gente realmente queria, né? Para a cidade e para a gente desenvolvendo esses trabalhos. Então, começamos a colocar um figurino para ir para o sinaleiro. Quando as pessoas iam dar dinheiro pra gente, falando,
dê isso aqui para Deus ajudar, que não sei o quê. Então a gente começou a fazer uma campanha para que as pessoas valorizassem o nosso trabalho quanto artista e não nos tratassem apenas com as migalhas e a sua solidariedade cristã, né? Que era aquela coisa, né? Toma aqui, que Deus lhe dê em dobro, né? A gente começou a cortar essa coisa, né? A fazer uma provocação com a cidade, com as coisas para fluir melhor, né? Então surgiram vários movimentos, vários artistas e hoje a gente representa um coletivo muito forte na cena nacional do circo, com a nossa linguagem e com a nossa forma de atuação que a gente propõe para nós e que serve para um coletivo. Para mim, foi uma coisa muito doida, né? Como tudo isso aconteceu, porque eu não esperava por isso, isso foi me dado de presente e depois eu descobri que eu gostava muito disso. O que aconteceu? Uma certa vez, eu sou o Bolacha porque eu era o DJ Bolacha. Então eu tocava num grupo de rap, que era um grupo muito diferenciado de todas as coisas que acontecia, que era o Testemunho Ocular, que era o primeiro grupo do Brasil a desenvolver um rap com catira, que é a nossa música da terra, né? Então o que aconteceu? Pelo Testemunho Ocular ter essa influência, né, da catira, eu me envolvi com o movimento popular, aonde eu conheci o maracatu, o coco, o baião, o chachado. Porque, na verdade, eu já conhecia essas coisas, só que eu renegava um pouco por ser do movimento hip hop e ter meio que aquela coisa que o cavalo usa, assim, que ele só consegue olhar para frente, né? E o hip hop, para mim, durante um tempo, ele foi isso. Só que aí, com esse grupo, o Testemunho Ocular, ele foi abrindo, né? Porque a gente tava com a catira, tava com o maracatu, tava com os blocos da cidade, de repente a gente tava com os grupos de rock and roll fazendo show junto. E aí, numa dessas idas e vindas, eu fui para um encontro em Jaraguá, que é uma cidade do interior. E aí, nesse encontro, indo para Jaraguá, eu fui fazer a discotecagem, né, com o grupo de rap que eu tocava, né, eu toquei com esse grupo durante 7 anos e foi uma coisa muito doida, né, porque era um grupo que tinha várias influências musicais, né, que aqui em São Paulo tem a influência do rap bate-cabeça, né, lá a gente era os bate-cabeça do Cerrado, que misturava essa vertente do bate-cabeça com várias outras coisas, né, então o nosso disco era muito misto. E a gente tinha muitas influências de vários artistas da terra e de fora. O que acontece nesse momento? Fomos para Jaraguá, para esse encontro de um festival ambiental. E nesse festival ambiental eu tinha que fazer a discotecagem, que era só no sábado, só que eu cheguei lá numa sexta-feira. E eu não tinha muito o que fazer, a não ser ensaiar com um grupo. Então, essa viagem ela foi marcante na minha vida, na minha trajetória e na minha história. Por quê? Eu venho de um lugar na periferia. E esse lugar não tem essa coisa das pessoas irem lá e levar o acesso, sabe? Levar, tipo, pô, conheça esse grupo musical, conheça essa música, conheça esse artista do circo. Não tinha isso. E foi a primeira vez que eu fui num lugar onde tinha rap, tinha rock and roll, tinha o maracatu e tinha o circo. E eu fiquei lá olhando aquela coisa toda acontecer, né? E ali eu meio parado, só que eu sempre gostei de ser bastante útil. E numa dessas
né, dessas coisas curiosas que eu tava olhando o cara que ele tava com a boneca de maracatu. Eu falei, que é isso aí? Eu falei, não, isso aqui é a boneca do maracatu. E pô, a gente tá precisando de alguém pra manipular essa boneca aí. Aí eu peguei e fiquei olhando aquilo assim. O cara que falou isso foi o mestre alemão, que é um cara que é paulistano, mas ele mora em Goiás já há muitos anos e ele influenciou toda uma geração na música popular da cidade. Aí eu peguei e falei, que interessante isso aí, né? Aí ele pegou e falou assim, pois é, você podia dançar com a boneca. Eu olhei e falei, não, moço, tá doido? Vou dançar com isso aí, você tá doido? Eu nem sou muito de dançar, não. Ele pegou e falou assim, dança aí, cara, a gente tá precisando de uma pessoa pra fazer, porque vamos fazer uma apresentação lá na igreja, tal, no pé da serra. Inclusive, nós estivemos lá na porta dessa igreja, né, desenvolvendo um trabalho juntos. E aí foi muito doido, né? Porque eu falei, não vou fazer isso não. Ele falou, vai lá, cara, a gente precisa de uma pessoa. E outra coisa, ninguém vai saber que é você, porque você vai estar dentro do boneco. Aí eu falei, pô, massa então. Então eu vou lá fazer essa parada. Aí o cara colocou aquela boneca assim pesada em mim, aquela coisa doida, quente pra caralho. Eu falei, e aí? Ele falou assim, não, é só você ficar mexendo as pernas, dançando e rodando. Aí eu peguei e falei, então tá, né? Ninguém vai ver que é eu mesmo. Aí então, como eu tinha essa coisa do hip hop, tinha um bloqueio assim também dessa coisa corporal, né? Eu não me soltava mesmo assim, eu já dançava break, fazia grafite, fazia outras coisas, mas eu não me soltava mesmo assim em público, né? Eu sempre fui um cara muito, a galera falava que era o tipo engraçadinho, né? Que eu fazia piada com várias coisas, até tinha vários momentos de tensão, porque eu não entendia por que eu fazia piada com qualquer coisa, tudo eu via tipo com outros olhos, com outro ouvido. Eu ouvia uma coisa e via outra e começava a rir e as pessoas achavam que eu estava tirando uma onda. Então, nessa viagem, eu tive o contato com o maracatu. Aí eu falei, pô, mas foi massa demais, porque eu dancei e suei pra caralho, né? E foi uma coisa muito boa pra mim aquilo ali, né? Porque, tipo, foi como baixar o santo, assim, saca? Aconteceu uma coisa muito diferente na minha vida naquele momento, naquele instante. Pode passar, pessoal. Oi, boa noite, bem-vindos. É suave. Você vai passar agora, Douglas? Então, eu quero botar o carro ali. Pode botar lá que eu dou um stops aqui. Aí eu dancei nessa boneca de maracatu e foi como baixar o santo, assim, porque eu pude me soltar totalmente, falar o que eu quisesse falar. As pessoas tiravam várias fotos comigo e ninguém sabia que era eu, até os meus amigos. Então foi uma coisa muito legal pra mim aquilo ali. Falei, puta, mano, esse bagulho é muito doido, velho. Caralho, como isso aconteceu? Muito louco isso aqui. E aí os caras tocando aquele som, maracatu, é um som muito forte, né, velho? O trem invadiu meu corpo assim e não saiu mais. E aí pronto. Dancei na boneca e a gente tinha que fazer uma caminhada para um lugar chamado Poção. E esse Poção era 6 quilômetros de distância. E eu tava naquela energia toda, né? Porque, tipo, tinha acordado cedo, dancei na boneca do maracatu, fiquei meio zuretado. Aí tinha um cara nessa viagem, dois caras que são muito importantes na minha trajetória do circo. Um deles é o Vitinho, que é meu parceiro, e o outro é o Matheus. Matheus Aguiar, que foi meu parceria há muitos anos e graças a Deus ele me intrigou a jogar malabares, né? Ele deu uma cutucada assim, porque o que aconteceu? Eu vi ele jogando malabares e eu peguei e falei, e aí, como é que é essa parada aí? Aí ele pegou meio assim, não deu muita ideia pra mim. Eu falei, oh, e aí, velho, cara, aprende a fazer essa parada aí, velho, ficar amarrando. Aí ele pegou, olhou e falou, não, é assim, ó, você quer aprender? 3 bolinhas, fez uma coisa assim, eu fiquei olhando, não, faz de novo aí. Aí ele fez de novo, aí ele pegou e falou pra mim, falou assim, ó, você vai cruzar essas bolas e vai falando as cores dela, que era amarelo, azul e vermelho, que eram as 3 cores de bola que ele tinha. E eu fiquei olhando, falei, empresta aí então essas bolas aí, deixa eu treinar. Ele falou, não, pode treinar.
Falei, então, vai ter essa trilha aí que a gente vai fazer aí de 6 quilômetros aí. Eu vou fazer a trilha jogando essas bolinhas aí, treinando aí, pode ser? Demorou, mano. Se você tá falando que vai, vai. E eu fiquei, velho. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o trem caiu. E eu fiquei puto com aquilo. Eu falei, nossa, esse trem cai demais. Vai ver. Quando era no meio da trilha, eu já consegui fazer, assim, mais ou menos. Uns 3 caches, assim, eu consegui. Já empolguei. Eu falei, nossa, aí eu comecei. Quando eu voltei da caminhada, eu já pedi ele os aros dele, que ele tinha uns aros que ele tinha comprado. Que era uns que tinha comprado numa dessas lojas de brinquedo aí, eram uns aros bem pequenos assim, e ele tinha um ciúme dessa coisa assim, não tá rolando não. E aí quando eu voltei da trilha, eu já fazia 3-3-3, jogava uma bola e duas, né? Cruzava a bola, falava, olha, já peguei o movimento da coisa aqui. E nesses 6 quilômetros de caminhada eu aprendi a brincar de bolinha. Então ele viu isso e ele achou muito legal. Porque falou, pô, velho, você conseguiu fazer isso aí em um dia? Bom demais. Aí eu vi ele com o Devil Stick, né? E ele tinha um Devil Stick de fogo. E aí ele, jogando aquele trem, jogava bem pra caralho. Eu falei, nossa, mano, deixa eu brincar com isso aí. Ele, não, você vai estragar meu bagulho. Deixa eu brincar aí, velho. Não, você vai estragar meu bagulho. Beleza, então. Aí ficou só ele brincando com aquele negócio, né? Eu voltei pra casa, assim, intrigado, né? Porque aconteceu o festival, eu tive contato com várias outras coisas, né? Com escultores, com moradores da cidade, com lendas da cidade, com esse lugar lá que é o Poção, que chegou lá, era um reguinho pequenininho. Que eu cheguei lá, a primeira entrada que eu entrei na água, alguém tinha tomado a cerveja, quebraram um casco, eu furei meu pé, rasguei o pé, fiquei muito grilado da vida. Mas deu muito certo, porque eu voltei pra Goiânia com outra cabeça, assim. Falei, poxa, que doido essa galera, velho. Todo mundo, ninguém tem um trabalho fixo, todo mundo é artista, fica de boa, trabalha a hora que quer, faz a hora que quer. E nessa época eu trabalhava de office boy. Trabalhava de office boy numa papelaria em Goiânia. E, pô, cara, eu era o empregado bom pra caralho, né? Porque eu andava a cidade inteira fazendo entrega de coisas que uma moto carregava. Eu carregava, sei lá, 100, 150 quilos numa cargueirona, subindo e descendo a cidade inteira. Não reclamava com o patrão. Não tinha... Tipo, porque o patrão, ele era patrão também da minha mãe. Então tinha uma certa dívida ali, né? Porque ele arrumou o primeiro emprego, né? Porque até então estava desandado em outro lugar antes de chegar nesse emprego. E nessas idas e vindas aí do mundo que ele faz com a gente, eu cheguei nesse emprego e foi uma oportunidade de conhecer muitas coisas além da escravidão trabalhística, né? Que foi uma coisa muito massa, porque foi a primeira vez que eu fui para o centro da cidade. Porque até então não ia para o centro da cidade. Eu poderia ser como muitos dos meus amigos que morreram com 12, 13, 14, 15. Porque o meu sonho era ser office boy quando era moleque. Porque eu sabia que quando eu fosse office boy eu conseguia pagar as minhas contas e morar sozinho. Que eu não gostava de morar com a minha mãe, porque minha mãe sustentava a família inteira com um salário mínimo. Sustentava meu pai. Meu pai, ele era um cara que tinha 8 salários mínimos. Só que numa dessas, o cara tomava pra caralho, numa dessas ele teve um acidente e começou a perder tudo na vida. Então a minha mãe continuava sustentando todas as coisas da casa sozinha. Então não queria ver mais aquilo acontecer. Fui para esse emprego, que o meu sonho era ser office boy. Então fui para esse emprego e fiquei trabalhando aí durante 4 anos e eu fui um ótimo empregado. Eu era um ótimo empregado porque eu fazia entrada e saída de mercadoria, eu fazia as entregas, eu fazia as vendas e não recebia pelas vendas porque as pessoas falavam, você não pode virar vendedor porque você é o office boy, você não é vendedor. E aí eu aprendi a mexer com todo o material artístico que tinha na loja, sabia todos os números, todas as referências de cor, todas as cores. Chegava um cliente e falava, eu preciso de tal cor. Eu falei, essa não tem. Tem sim, não tem, porque quem repõe sou eu, porque eu sabia tudo que tinha dentro da loja de entrada e saída.
Então, quando eu fui para essa viagem, eu voltei com outra cabeça. Meu patrão falou umas coisas pra mim lá, eu falei, ai, meu irmão, não é assim também as coisas não, velho. Você tá achando que só existe o ser no mundo? Não é assim não. E aí eu fiquei intrigado com aquilo, né? Porque aí eu já comprei umas bolinhas, fui lá, comprei uma bolinha ortopédica, coloquei areia dentro, igual o cara fez, o Matheus, colei com o Super Bond, o Dev Stick que ele tinha feito de fogo, eu fiz um pra mim também. Fui lá e fiz um Dev Stick de fogo, e meti fogo e comecei a treinar com o negócio com fogo, sem fogo. E aí quando eu vi que eu já tava fazendo uns giros, umas coisas, eu coloquei fogo e começava, brincava com fogo e a galera ficava olhando. Eu falei, esse cara é muito louco. Metia fogo no treino, tudo muito doido, assim. E ficava treinando nas horas vagas que eu tinha, brincando com aquilo. Era só uma diversão pra mim. Era uma coisa nova que eu tinha aprendido na vida e que eu tava gostando muito de fazer. Então, essa viagem foi o meu primeiro contato, entre aspas, com o circo, né? E aí foi uma coisa muito doida, porque aí meu patrão reclamava comigo as coisas e eu já não tava mais tendo aquela paciência toda, já não achava que tinha uma dívida com ele, né, com os outros patrões por causa da minha mãe, né? Porque eu já era office boy, já me sustentava, então eu já não morava mais com a minha mãe, eu já tinha vazado de casa com meus 15 anos de idade, e aí eu fiquei naquela, velho. Aí eu falei, você quer saber, velho? Não vou trabalhar mais pra esse cara não, velho. Ele fica só me enchendo o saco, falando que tem gente muitas pessoas querendo ocupar o meu lugar, então tá, eu vou sair fora. Falei, ó, Claudimir, é o seguinte, eu não quero trabalhar aqui mais não. Ele falou assim, maluco, você vai fazer o que da vida? Eu falei, ué, sei lá, velho, não sei o que eu vou fazer não, mas eu vou fazer alguma coisa. Aí ele, então, não vou demitir você não. Falei, então, e aí, como é que faz pra mim sair fora? Ele pegou e falou assim, então, nós faz um acordo aí. Como é que é esse acordo? Ah, então, você volta 60% pra mim, não sei o que, recebe seguro-desemprego, pá. Beleza. Eu fui e recebi esse seguro-desemprego, durante esses 4 anos que eu trabalhei, eu recebi R$ 2.000 de indenização. Eu fiquei indignado com aquilo, eu falei, não, cara, não é possível, 4 anos me dedicando desse jeito, recebi R$ 2.000? Não tem lógica uma coisa dessa. Aí eu peguei esses R$ 2.000, era muito envolvido com o movimento hip hop ainda, né? Fui lá e vim aqui em São Paulo, a primeira vez que eu vim em São Paulo, falei, não, vou pegar essa grana e vou pra São Paulo. Todo mundo falou, você é louco, velho. Falei, não, velho, vou pra São Paulo. Vim pra São Paulo, fui e comprei um monte de roupa da XXL, da Ice Blue, que era uma marca que o Ice Blue tinha antigamente. Fui lá no Brás, comprei umas coisas, voltei pra Goiânia e vendi tudo numa semana. A grana que eu tinha investido, tudo, em uma semana eu já tinha tudo de volta. Porque eu vendi o material, fui de boca em boca, sempre conheci um monte de gente, então, não, tô vendendo isso aqui, vendi o material todo. Aí eu voltei para São Paulo, comprei mais um tanto de material, vendi tudo de novo. Aí eu ia comprando e ia vendendo, eu vi que estava dando muito certo para mim, muito certo demais. Eu falei, pronto, tô de boa, arrumei o que eu quero fazer. E aí, como eu era envolvido com a galera do movimento punk também, falei, pô, vou montar uma loja de rock e hip hop misturado. Aí eu conheci um cara que chamava Robertão, e esse Robertão ele vendia CD original de rap na Som Livre, em outras lojas. E ele ficou muito meu amigo. E ele falou, pô, velho, eu te deixo uns CDs consignado aí. Ele deixava os CDs comigo, eu vendia tudinho. CD de raridade, eu procurando as pessoas que procurava algum disco, eu arrumava e vendia e fazia grana. Sei lá, eu conseguia dobrar o capital muito rapidamente. O Robertão, como não era bobo, começou a aumentar o preço das coisas para vender para mim, né? Porque ele me entregava um disco a R$5, eu vendia a 30, porque eu sabia que tinha pessoas que valorizavam esse disco e conseguia pagar R$30. E para ele era tipo assim, uma raridade. Pô, esse disco aqui ninguém tem, que era o disco de escadinha, vários discos diferentes. Dentro do movimento hip hop e dentro da galera do rock and roll. Falei, pô, vou montar uma loja. Fui lá, encontrei um espaço no meu bairro, assim, próximo. Encontrei um espaço,
Fui lá, pintei o lugar, né? Coloquei meus toca-disco lá e tal, rolava uns vinil, fui fazendo um chamariz pra galera vir comprar de mim, né? E aí eu ia fazer uma inauguração da loja, tipo assim, numa sexta-feira. Passei, tipo assim, 2 semanas pintando, tal, organizando tudo, comprando cabide e tal. Aquela fuleiragem toda quando você faz quando vai montar uma loja. Investi todo o meu capital, tudo que eu tinha ali naquele lugar, porque eu sabia que rapidamente eu recuperaria essa grana. E aí, meu irmão, foi uma voadeira nos peitos, assim, né? Pá! Porque o dono chegou em mim, me entregou o meu dinheiro de aluguel, que na época era tipo R$ 150 a sala que eu tinha alugado. Ele me entregou R$ 150 e falou assim: então, eu quero que você tire todas as suas coisas daqui, porque você ficou ouvindo essas músicas do diabo aí, e minha mãe não gostou. E aí você pode sumir daqui com essas coisas. Eu falei: moço, mas eu investi tudo que eu tenho aqui. Quero a minha chave amanhã. E eu, puta, velho, não acredito que isso aconteceu comigo. O cara ficou me pedindo a chave, aí eu entrei numa deprê fudida, né? Falei: nossa, mano, como assim? Aí o material que eu tinha comprado, eu fiquei sobrevivendo dele mais ou menos aí uns 2 meses, né? Porque eu entrei num bacharel que eu não tinha motivação para fazer mais nada, nem para conversar com as pessoas. E aí eu não tinha motivação para conversar com mais ninguém, assim, a não ser a minha companheira, né? Que era a Simone na época. Eu falei: pô, velho, cara foda. Eu falei: não vou entregar a chave desse filho da mãe, não, velho. E aí eu fiquei com a chave do cara, assim, uns 6 meses, velho. Fiquei com a chave dele, assim, ele ia me procurar, aí eu mandava falar que não tava na casa onde eu morava. E aí, quando eu precisava pegar alguma coisa, eu ia lá de madrugada, abria a loja, pegava os trem, fechava e vazava de novo. Peguei, depois desses 2 meses que eu fiquei sobrevivendo dessa coisa, ainda fiquei esses 6 meses com a chave dele. Ele ficou louco da cabeça comigo. E aí, meu irmão, eu peguei esse restinho da grana, assim, que tinha, assim, a miudez, assim, e fiquei sobrevivendo dela. Recebi a última parcela do seguro-desemprego, e eu falei: putz, mano, e agora? O que eu vou fazer? Aí tinha um vizinho que tinha um carro de frutas parado em casa. Eu fui pegar o carro dele de frutas para trabalhar com ele. Ele falou: deixa eu trabalhar com esse carrinho aí e tal. Ele falou: não, bora trabalhar junto e tal, vamos vender as frutas e tal. E eu vi que o cara tava querendo meio que me explorar ali, dar uma miguelada e ganhar grana em cima de mim, né? Aí eu falei: não, beleza, e quanto você me vende o carrinho? Ele queria um preço absurdo no carrinho. Aí eu falei: não, beleza, eu posso te pagar esse carrinho, só que a prestação. Aí ele falou: não, tudo bem, eu te vendo o carrinho. Ele me vendeu o carrinho, eu reformei ele e conhecia um cara de uma marca chamada Arcon, que vendia de tudo quanto há coisa, inclusive balinha. E aí eu fui lá e comprei o quê? Um monte de balinha do cara, velho. Comprei balinha, pipoca, montei o carrinho. Falei: pô, velho, vou lá pra porta do Martim Sererê, que era o lugar onde eu tinha hábito de vender as camisas. Já sabia que rolava, porque durante um tempo eu consignava camisa nas lojas de rock and roll também. Então eu pegava essas camisas e vendia. Falei: pô, vou pra porta do Martim Sererê nos dias de festival, porque sempre tinha festival lá. E vou ficar vendendo balinha, água, geladinho pra galera. E aí eu fui, mano. Comprei, assim, era R$ 400 que eu recebia na época de seguro. Eu peguei esses R$ 400, comprei tudo de balinha, chiclete, tudo de doce, aquela bagaceira toda, e fui lá pra porta do Martim Sererê. E aí no primeiro dia eu vendi R$ 190 de mercadoria. Falei: pô, velho, massa. E aí eu comecei a ir pro centro da cidade, guardava o carrinho lá na loja onde eu trabalhava, na papelaria, né, que eu tinha amizade com o pessoal ainda, apesar de ter saído de lá. Eu guardava o meu carrinho lá, com os doces, com as coisas, e ficava vendendo no ponto de ônibus que tinha próximo de lá. Porque como eu trabalhei nesse lugar durante 4 anos, eu criei um ciclo de amizade muito grande com as pessoas daquela região, porque eu era um cara muito engraçadinho. Tipo, tinha uns guardas que ficava apitando no trânsito, então eu parava atrás do guarda, os taxistas me pagavam dinheiro pra mim ficar zoando o guarda. Então eu entrava lá no meio e ficava imitando o guarda e fazendo o apito dele, né, que era...
Ficava imitando o guarda e o cara ficava puto, mas não podia fazer nada comigo. E eu sempre andava não podia andar em cima da calçada com a bike. Então eu andava em cima da calçada, tipo, fazendo a maior zoeira. Tipo, tinha alguém, outro dia tinha uma senhora caminhando assim, e eu fui com a bike assim, tá, rapidão assim perto dela. Eu não tinha muito o que fazer. Eu peguei assim a parte da frente do cargueirão assim, que segura ela, né, com o peso assim, arrastei no chão, a mulher jogou o livro pra cima assim. Então o povo ficava meio doido comigo, porque eu sempre tava cheio de gracinha, fazendo onda, porque tinha um... Então, aquele lugar pra mim era um porto seguro, né? Então, fiquei ali naquela região, vendendo balinha. Eu vendendo balinha e treinando malabares. Eu fiz umas bolas de fogo, peguei umas bolas de sinuca, enrolei umas calças jeans, e metia, molhava uma luva e jogava assim, bola de fogo, queimava a mão rapidão. Eu já tinha habilidade com o malabar, jogava débil, assim, jogava pra caralho débil. Tinha habilidade, mas não fazia disso o meu trabalho, era o meu passatempo. Então quando eu tava esperando as pessoas virem comprar balinha de mim lá no carrinho, eu tava jogando trem, e aí eu fiquei pirando nisso, aprendi a cuspir fogo no ponto de ônibus. O povo tava lá, eu cuspia fogo, era uma fritação total. Só que vendendo balinha. Aí eu tô lá bem de boa, de repente chegou o carro do Rapa e levou o meu carrinho, tudo que eu tinha. Eu fiquei louco da cabeça, eu falei, não acredito. Me tomaram tudo, cara, tudo. Eu fiquei fudido. Falei, porra, velho, me levaram meu carrinho. Eu fui correr atrás dos políticos, da galera, pra ver se tirava o trem. Ia pra um lado, ia pro outro e não conseguia. Eu falei, puta, mano, me tomaram meu negócio. Poxa... Falei, beleza. Comecei a olhar os hippies. Falei, pô, vou fazer artesanato, né, velho? Ficar igual essa galera aí também. Comecei a fazer umas pulseirinhas. Quando eu era moleque, eu já fazia umas pulseirinhas de fiozinho. Comecei a fazer umas pulseirinhas e ficar lá com essa galera, velho. E aí eu vi que tinha uma galera que era massa de ficar e tinha uma galera que era muito paia. Que não passava os conhecimentos, que ficava me tirando de otário. Eu falei, puta, mano. Eu aprendi algumas coisas e fiquei na minha casa assim um mês numa produção direta assim, eu e minha companheira, só estudando e fazendo, aprendendo a fazer as coisas, fazendo brinco, fazendo anel de arame, fazendo aquele tanto de coisa, né? Aí eu fui para um lugar chamado Vaca Brava. Nesse Vaca Brava é um parque muito grande que tem lá em Goiânia, em frente ao shopping, que é muito legal para vender essas coisas, né, de artesanato. Então na época isso era moda, todo mundo comprava e tal. Eu fui lá pra porta vender e não tava vendendo nada. Aí eu vi um cara lá no sinaleiro jogando malabares, Aí ele já me conhecia. Ele falou, pô, vamos lá no sinal lá fazer uns malabares lá. Eu falei, demorou. Aí eu deixei a minha asa assim com tudo que eu tinha feito. Tinha um monte de maluco lá, né, os hippies lá tudo junto comigo. Aí eu tava assim uns 100 metros assim longe da minha asa, jogando malabares assim, né? Tipo assim, as primeiras vezes que eu fui entrar no sinal assim, nem tinha entrado. De repente, eu nem tinha entrado no sinal. De repente eu olho, a Kombi do Rapa chegou, velho. Todo mundo saiu correndo com as suas asas e deixou a minha pra trás. Ah, mano, levaram tudo que eu tinha de novo. Falei, não, velho, de novo não, velho. Me tomaram tudo. Eu cheguei em casa e falei pra Simone, que era minha companheira, ela ficou louca da cabeça. Eu falei, velho, o que você estava fazendo jogando essa porcaria de malabares, em vez de estar lá com a asa segurando o trem? E aí, pronto, aí foi foda, né? Porque rolou mó DR com a mina, rolou mó situação, eu sem grana, não tinha nem o passe do busão pra voltar, tava fudido. Tinha que voltar do outro lado da cidade a pé pra casa, tipo, grilado, pensando um monte de coisa na cabeça. E com os malabares. Aí eu, pô, velho, que sacanagem. Eu peguei, comecei a me envolver com a galera lá do centro, lá ainda que eu tava lá, e tinha a galera da pirataria. Aí eu conheci um cara. Aí esse cara, e aí o que acontece? Eu fui vender CD pirata, mano. E aí o bagulho começou a rolar, velho. Mó grana, fazendo o trem lá naquela região, na mesma região onde eu vendia balinha. Vendendo o trem, aí eu vendia DVD, vendia CD e fiz a maior grana. Quando foi em dezembro, eu tinha 5 mil reais, eu falei, pô, velho, vou pegar R$ 1.000, vou curtir pra caralho, porque na época R$ 1.000 dava pra curtir pra caralho. Vou pegar 2 mil
vou comprar de CD e vou pegar mais 2.000 e vou comprar de DVD. Fui lá e comprei esse bagulho, velho. Aí chamei o irmão do Simoni pra trabalhar comigo na feira. Não, vamos pra feira vender. Nós foi pra feira, vendeu uma semana, vendeu pra caralho. Na outra semana eu peguei a grana e dobrei. Falei, não, essa semana nós vai maquinar massa. Era tipo assim, 23 de dezembro. Mano, eu tô lá bem assim, de boa. De repente eu vejo o meu cunhado assim, coião desse tamanho assim, correndo. Eu falei, cadê as coisas? Ele falou assim, a polícia tá aí. Eu fui guardar as coisas assim, quando eu vi já tinha um cara tentando me segurar assim. Polícia, polícia, safado, não sei o quê. E já o cara me tomou tudo, velho. Eu saí algemado na feira, assim, todo mundo tipo, né? Falando as coisas pra polícia. O cara é trabalhador, tá levando o cara. Os caras me levou, velho. Eu fiquei preso na cela, fudido lá com os caras, uns bandidos muito loucos. Falei, caralho, mano. Aí o que aconteceu? Tive que pagar R$2.000 pra sair da cadeia. Saí da cadeia. Falei, ah não, velho, não dá não. Aí todo mundo que vendia CD, os caras davam uma força pros caras voltar pro ramo, né? Porque dava grana pra eles também. Então fui vender CD de novo, mano. Eu tava num bar vendendo, de repente a polícia veio em cima de mim de novo, velho. Porque como eu tinha muita mercadoria, os caras achavam que eu era um patrão. Então, eles sempre me via com muita mercadoria, mas eles nunca pegavam eu negociando com o patrão de verdade, né? Então, o cara saiu correndo atrás, me deu um monte de tiro pro meu rumo, assim, pá, 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 correndo assim no meio da rua, coisa mais louca, velho, cena de filme. E eu dei o pinote nos polícia e vazei. Aí eu fiquei fudido, né? Falei, pô, velho, não posso fazer mais nada. Aí eu fui, arrumei uma grana de novo, fui vender balinha de novo. Falei, não, vou voltar pra balinha. Aí eu vendendo balinha lá, de repente o rapa foi, me tomou tudo de novo. Aí nesse dia eu saí chorando, grilei com os malabares na mão. Aí eu parei assim lá na esquina onde eu trabalhava assim, contei o sinal, falei, não, velho, vou entrar aí nesse sinal aí, vou fazer, velho, vou fazer. Eu entrei no sinal a primeira vez, velho, a primeira vez que eu entrei no sinal, parou uma viatura da polícia, eu fiquei todo assim, né, sem jeito assim, a viatura da polícia, falei, pô, velho, se eu vazar aqui agora, os caras vão vir em cima de mim, porque a referência que eu tenho era da polícia me batendo lá no bairro, dando tapa na cara, porque é um bairro que tinha muito tráfico, tinha muita coisa. Então, você sempre estava no lugar errado e na hora errada. Sempre. Então, era sempre pau da polícia. E foi a primeira vez que eu fiz ali, todo nervoso, deixava cair, fiz nervoso. O policial pegou assim, R$1 e falou assim, falar que eu nunca fiz nada por ninguém, toma aí, moleque, é melhor você fazendo isso aí que nós correndo atrás de você. Aí, meu irmão, aí tudo mudou. Aí tudo mudou na minha vida naquele momento, porque foi a primeira vez na vida que eu me senti valorizado por um policial. O cara não me agrediu, me aplaudiu e ainda me deu R$1. Falei, nossa, mano, massa demais. Eu já voltei empolgado, velho. Aí nesse dia eu fiz 16 conto. Aí pronto, mano. Aí comecei a fritar na coisa do Malabares, né? Comecei a brincar com a coisa, ir pro sinal, e fazer grana. E o trem tava rendendo, e aí passava vários viajeiros na cidade. Vamos viajar. E eu virei um desses micróbios que viaja e fui no rolê, meu irmão. E aí foi onde eu conheci toda essa galera que hoje em dia eu tenho contato com eles aqui do circo. Então, pessoas que foram influentes nessa minha vida circense. O Douglas é uma dessas pessoas. O Douglas aqui do Circo do Asfalto. Conheci o Otávio Fantinato também nessas viagens, né? Eu conheci eles fazendo roda lá em Floripa. Eu falei, pô, velho, esses malucos fazendo esse bagulho aí. E eu fiquei assistindo, então... o Douglas fazia rolling na época. Eu nunca vi um cara com tanta bola. Pra mim era bola de contato. Eu falei, nunca vi um cara com tanta bola de contato na mão. Que coisa mais louca, velho. E aí, meu irmão, a coisa desandou, né? Porque eu voltei pra Goiânia querendo fazer o tal do varieté, né? Porque lá em Floripa a gente já tinha feito um varieté. Aí chegou aqui, eu colei lá na casa da Lagartixa Preta. Aí rolou varieté, rolou Renegados. E eu fiquei com aquilo na cabeça, velho. E aí, meu irmão, a partir disso eu falei, o quê, meu irmão? Vou fazer circo. Vou começar a fazer isso. Aí eu fui lá no Circo Arretor. Comprei um diabolô do Maneco na época. Tipo, um diabolô pequeno. Ele me vendeu tipo assim, o olho da cara. O valor de 3. Valor de 3 e foi muito caro. Foi R$150 na época, assim. Era muito caro. O diabolô custava 30 conto, velho. Na loja, de verdade.
Só como ninguém na cidade tinha acesso, ninguém tinha nada, e eu peguei esse diabolô aí, ó, fui pro sinal e comecei a moer com esse trem, fiquei viajando naquilo. E aí eu lembrei que quando eu era moleque, tinha ido o circo social no bairro, a galera com uns diabolô de garrafa PET. Aí eu tentei fazer de garrafa PET, não dava certo, foi aonde eu fui, me meti e paguei os R$ 150 no diabolô do Maneco. Quando foi com um mês eu voltei lá e falei, ô, me vende outro aí, porque o miolo desse aqui acabou. Ele falou, como assim? Ninguém nunca acabou com o miolo de diabolô. Eu falei, pois eu acabei, mano. Eu tô precisando de outro. E ele, não, cara, não tem jeito não. Eu falei, não, me vende aí que eu tô usando pra trabalhar e tal. Eu mostrei pra ele, ó, o que eu tô fazendo aqui. Ele olhou e falou, nossa, já tá fazendo muita coisa, hein? Eu falei, pois é, então, e aí? Ele pegou e falou assim, não, eu vou te vender mais um. Aí ele me vendeu mais um. Aí eu descobri que dava pra fazer com 2 diabolô, porque o cara lá do circo fazia com 2. Aí o que eu fiz? Eu levei o diabolô que ele tinha me vendido o segundo, num torneiro, e pedi o cara, falou, vai lá e faz uma pecinha dessa aqui. Aí o cara foi e fez uma peça pra mim também de diabolô. Aí eu tinha 2 diabolô, eu comecei a treinar 2 diabolô e brincar com aquilo. E viajar com essa coisa, velho, do circo, e aí isso foi me contagiando cada dia mais. Porque cada dia mais eu dependia mais de fazer essa coisa e não tinha como ninguém tomar isso de mim. Ninguém podia tomar isso de mim. A não ser que um carro me atropelasse, alguma coisa, mas isso eu estava muito esperto para ver, para isso não acontecer. Então, nessas viagens eu conheci o Circo no Beco, conheci o Encontro de São Bernardo, conheci o Encontro de Santo André, e aí, meu irmão, comecei a colar nessa galera. E aí ia pra casa do Hélio, ia pra casa do Fabinho, e ficava dormindo na casa da galera, e rodava aqui em São Paulo pra tudo quanto é buraco que podia me enfiar. Ia pro Circo no Beco, ficava tarde, tinha que dormir na rua, dormia na rua e ficava no rolê. Mas fiquei nessa onda do circo. Aí eu voltei pra Goiânia pirado nisso, porque... Chega no Encontro Goiano, né? E aí eu cheguei com essa ideia de fazer o varieté, e daí surgiu o Encontro Goiano de Malabares e Circo, e todo esse repertório que a gente tem hoje de Só Querer Fazer, Forró de Lona, Favelhaço. Ele está na 12ª edição, Encontro Goiano, agora, né, que vai acontecer de 27 de agosto a 1º de setembro. Durante 9 anos nós realizamos esse evento sem apoio do governo, sem financiamento, sem vaquinha, sem nada, só com a cara e a coragem, e o mais importante de tudo, que é a união de todos esses artistas que até hoje a gente mantém. Por isso a gente consegue realizar esse evento com toda a força e com toda a potencialidade dele. Não, ele continua sendo na época do meu aniversário, porque para mim ele é o meu presente. E aí a partir disso eu comecei a correr atrás disso mesmo. Falei, pô, eu vou fazer essa parada aí. Aí no primeiro encontro eu conheci o Deidian. O Deidian é um cara também importante na minha vida, porque ele era um cara do teatro, que tinha influência, e ele era um cara renegado do teatro. Ele queria, tudo que ele queria fazer ao contrário do que as pessoas queriam fazer do padrão. E isso era muito legal pra mim. Tá vendo? Não é só eu que fico na bosta, não. Mais pessoas, sempre cabe mais pessoas. Daí então, conheci o Deidian Lucas, que é um cara importante na minha vida. Nessa época também eu já conhecia a Janaína Soldera, que é... A Janaína, eu conhecia ela do movimento hip hop, porque ela tinha participado do disco do meu amigo, e eu não sabia que ela era do teatro. Então, a Janaína também é uma pessoa muito importante dentro da história do Encontro Goiano, porque ela estruturou o primeiro projeto do encontro, como a gente ia conseguir realizar ele, convidando o Deidian e outras pessoas para participar. Depois de alguns anos nessas pesquisas, o Deidian falou, Bolacha, vamos lá na escola
que nós vamos fazer um curso de palhaço. E eu, não, mano, que negócio de palhaço. E ele ficava me insistindo. E como eu peguei muita amizade com ele, eu não queria queimar o filme com meu amigo. Aí eu peguei e fui lá na aula dele. Aí na aula dele eu ia mostrar malabares para os alunos e ele ia mostrar a palhaçaria dos alunos para mim. Então ele foi o primeiro cara a me convencer a colocar um nariz de palhaço. Eu já usava figurino, já usava maquiagem de minâncora. Né? Que era a coisa, né? Do momento lá pra mim. E aí, coloquei a primeira vez o nariz de palhaço. E aí eu descobri o poder que essa coisa tinha, porque eu podia falar qualquer coisa pra um monte de gente que ninguém falava nada pra mim. Tipo, da mesma coisa do bonecão, né? Foi a mesma onda, tipo, eu podia falar as coisas e ninguém... Não é que não me levava a sério, mas que a coisa acontecia de uma forma que era fluente pra mim. Então eu comecei a usar o tal do nariz do palhaço. E aí, nesse tal do nariz do palhaço, surgiu os tais cursos de palhaço, que rolava já alguns festivais na cidade de grupos que aprovavam projetos e traziam esses grandes mestres. Nenhum desses eu conheci o Pepe Nunes. Eu já tinha conhecido o Tchacovati, que o Tchacovati foi o primeiro cara que eu vi assim na rua. Eu falei, nossa, mano, que massa o trabalho desse cara aí. Eu acho que eu vou querer fazer uma coisa meio parecida com isso. Eu já tinha muita influência dos caras da camelotologia, né? Que são esses artistas que vendem a pomadinha, que eu investia muito tempo assistindo esses caras no meu tempo de office boy, nas minhas horas vagas. E depois que eu conheci esse mundo, aí que eu passei a realmente assistir eles com mais verdade. E colaborar, e contribuir, e descobrir como que era esse jogo deles. Até então, fui fazer essa oficina com o Pepe Nunes. E nesse trabalho ele fez uma regressão, né? Que tem uma parte da oficina dele que ele faz uma regressão. E nessa regressão eu descobri uma coisa muito massa. Eu lembrei de uma coisa muito massa. Que quando a minha mãe me dava uns tapas e botava eu de castigo, botava para dormir mais cedo, eu entrava para debaixo do cobertor e ficava brincando de circo. Então eu tinha meu próprio circo naquele tempo. Aí, meu irmão, aí eu chorei pra caralho, né? Falei, pô, velho, já tinha alguma coisa aí que me tocava. Aí, meu irmão, aí eu passei a levar a seríssimo isso aqui. Aí eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer pra mim. E aí eu consegui ver que isso não era só pra mim, era também para outras pessoas. Porque outras pessoas começaram a se sentir bem com o meu trabalho e eu me sentia melhor ainda, né? Porque, pô, velho, eu consegui propor uma nova coisa pro meu bairro, pra minha quebrada. De repente eu já estava propondo uma nova coisa pra minha cidade. E de repente eu estava propondo uma coisa que ela tem um desdobramento no país. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí você vira o bolacha. Aí eu virei o palhaço bolacha. E aí eu era o primeiro, o bolacha malabarista que participava das competições nas convenções e que ganhava umas resistências, que ganhava uns freestyles de diabolô, que fazia por onde está ocupando um espaço dentro das convenções, porque até então era um lugar para mim que eu nunca tinha chegado, né? Que era o pódio, tinha vários artistas fodas. E aí, né, eu descobri que a única forma de eu ser visto por esses caras era estar competindo com eles. E aí outros caras começaram a me cumprimentar, né? Começando um novo ciclo de amizade. Aí eu aproveitava disso para levar esses caras para Goiânia. Falei, pô, velho, chega lá em Goiânia, tal, tá rolando um evento assim. E a galera na Miguelagem, teve pessoas que demorou mais de 10 anos para conhecer o encontro. Teve pessoas que demoraram 7, 5, mas graças a Deus foram até lá, levaram o seu trabalho, influenciaram a cidade. Por exemplo, quando o Otávio foi para Goiânia, foi a primeira vez que o Saracura, que é o meu parceiro, fez a sua primeira oficina de contato. Então o Saracura se tornou a referência de contato em Goiás. E hoje o Saracura é a referência em Goiás em muitas coisas, pela sua forma de agir, né? De realizar as coisas, de organizar, de dar uma nova roupagem
E assim a gente consegue desenvolver esse novo movimento do circo goiano. Aí a gente faz uma coisa que é muito foda, porque a gente tem um diálogo com a família tradicional de circo, a gente tem com o circo escola, a gente tem com as instituições que são do Estado. Já conseguimos ter, durante 2 anos e meio, a primeira escola estadual de circo, que foi a escola do Martins Sererê, que nos influenciou muito mais ainda a nos tornar os artistas que somos hoje em dia, com o que realizamos, com o que fazemos, porque tivemos grandes mestres nos ensinando como fazer. Então, eu sei construir um trapézio, eu sei, né, empatar uma corda, aprendi a fazer várias coisas além do que eu fazia antigamente. Então, o circo tomou conta da minha vida e hoje a minha família vive de circo, eu vivo de circo, o meu carro veio através do circo, a minha casa veio através do circo e está tudo acontecendo por conta do circo. A Convenção Brasileira foi uma das maiores loucuras que fizemos juntos. Eu e o coletivo É Só Querer Fazer, junto com o meu ciclo de amizade, que é o Saracura, o Vitinho, a Larissa, entre outras pessoas que deram o sangue, a carne, a unha, a vida para realizar esse evento. Para a gente foi um grande aprendizado, porque o encontro goiano possibilitou a vinda da convenção para Goiás. Foi a primeira vez que ele saiu da região sudeste e foi para a região centro-oeste, né? Foi para o coração do Brasil. Então a gente conseguiu aplicar a nossa metodologia que aprendemos dentro do encontro goiano de Malabares, apanhando durante todos esses anos. Conseguimos aplicar essa metodologia aonde você dá espaço e oportunidade para outra pessoa que você nunca viu. E aí foi muito legal, porque nós tivemos a participação de 800... No primeiro dia, na convenção, a gente já tinha o nosso público, que era 750 pessoas dentro da convenção, no primeiro dia de convenção. A convenção ela foi feita para 700 pessoas. Ela tinha mais de 800 pessoas que participaram, né, entre os vendedores do bairro. E foi uma coisa assim que a gente já sabia que ia dar certo por acreditar nessa forma de fazer que a gente aprendeu a fazer. Então também pegamos as ideias de várias pessoas, do Trevo, da Cia da Sorte, falou durante muitos anos ele batia na mesma tecla falando pra galera, se a gente dividir aqui o pessoal e fazer um trabalho coletivo e as pessoas entrarem por cores e coloca pulseira e as pulseiras serem por cores e propõe um trabalho voluntário, a gente aplicou isso. E tal, precisamos, né, um momento sugeria e precisava, né, de ter esse primeiro momento onde as mulheres teriam uma noite, né? Foi a primeira gala feminina, né, que aconteceu assim dentro de uma convenção brasileira com estrutura. Conseguimos colocar uma estrutura de ótima qualidade de som, lona, iluminação. A convenção tinha sombra para as pessoas dormirem. A convenção tinha piscina. A convenção tinha um espaço piolim que era reservado para as crianças dos convencionistas. Então, para a gente, foi um grande aprendizado e uma loucura muito doida, porque a gente tinha uma quantidade X de inscrição que não batia com o que a gente tinha de costume. Até então, a gente falou, então, vamos aprovar todas essas pessoas, não importa o que elas fazem, vamos aprovar todas. Aprovamos todo mundo. E aí, de repente, a gente descobriu que não era só 20 e poucos e-mails que a gente tinha. Tinha uma caixa de Pandora que tinha mais 74 e-mails de inscrições de pessoas que tinham propostas ótimas, outras nem tanto. Porém, todos entraram na convenção, participaram, colaboraram e fizeram um evento maravilhoso junto com o coletivo Só Querer Fazer. Foi muito diferente, ela não teve o nível técnico que é de costume de várias convenções, né?
mas ela ganhou dentro de vários outros quesitos. Por exemplo, a gente tinha um exército de pessoas para limpar banheiro, tinha um exército de pessoas para servir o café da manhã, a gente não tinha lixo jogado, a gente não teve o espaço depredado, a gente não teve prejuízo com essa convenção, pagamos todos os custos de lona, som, iluminação e foi muito bom. Ficamos muito felizes com tudo que aconteceu. Eu espero que tenha uma próxima. Existe a possibilidade de ter uma próxima brasileira? Ah, vai rolar uma próxima brasileira, sim. Depois que o pessoal do Rio de Janeiro botar esse ovo, né? Que segura que é sua, Tafarel. E assim, vamos realizar também uma primeira convenção, se ela não for goiana, vai ser a primeira convenção do Centro-Oeste. E que a gente pretende aplicar essa mesma metodologia nesse mesmo espaço onde foi realizada essa última convenção e fazer dela esse espaço de lazer, né? Por exemplo, foi uma convenção que a gente realizou que a gente podia tomar banho de piscina, nós mesmos os organizadores, né? A gente poderia tirar o nosso tempo de lazer, né? Que é uma coisa que não é de costume acontecer. E, inclusive, foi a convenção que mais gerou produto de áudio, de vídeo e de fotografia de todos os tempos. Inclusive, essa semana foi lançado um filme, um curta chamado O Malabarista, que o cara pegou depoimentos de artistas viajeiros, fez uma animação e lançou um curta que tá rolando, que tem música do Saracura, tem a Flávia Carolina, tá sendo premiado em vários festivais, né? Essa semana, na verdade, ele passou o filme pra gente, né? Porque o filme já tá rolando um circuito cinematográfico aí já, acho que uns 2 meses. E tá ganhando vários prêmios. Então a convenção possibilitou vários desdobramentos e conseguiu gerar o maior material e de melhor qualidade de todos os tempos. Eu acredito que é uma coisa bem complexa e muito doloroso para muitos amigos, né? Porque você tem sempre que estar brigando por um espaço que já é seu por direito, né? Você tem sempre que estar mostrando o seu melhor, e eu acho que isso é complexo, porque às vezes você acaba gerando em outras pessoas coisas que você não quer para você, né? E aí isso é muito doido, porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão aí no movimento GLBT, GH, o mundo inteiro, né? Dentro dessa cena do circo, e que alguns já ocupam o seu espaço, né? E outros estão sofrendo muito para ocupar esse espaço. Eu tenho vários amigos que são, né, amigos e amigas, e eu acredito sim que estão realmente conseguindo ocupar esse espaço, mas para eles o trabalho está sendo mais duro, mais pesado, o fardo está sendo maior, por uma questão de preconceito mesmo, porque o circense, ele carrega em si essa coisa, né, que a gente aprende dentro de casa, né, que é carregar o preconceito, né, que é mandar para o outro o que você não quer receber, mas você manda achando que está se defendendo. E aí você está ferindo uma outra pessoa, e essa pessoa, quando vem apresentar, né, o seu trabalho, ela vai para a cena com muita revolta. E aí, algumas situações, isso é muito massa, porque consegue gerar um fervor no público e pegar esse público assim, dar uma rasteira e de repente abraçar ele, sabe? Sem deixar ele cair. Mas algumas vezes isso foge por dentro dos buracos do dedo, né? Porque tem gente que se põe de uma forma muito agressiva e depois não consegue aliviar a situação. Mas é justamente por essa questão, né? Por carregar esse fardo tão grande e por
por estar sempre assim, né? Pelos cantos, né? Porque ele nunca chega assim, e aí, tal, nunca tem aquele abraço verdadeiro, né? De verdade, assim, a não ser dos que são pares e são da mesma, né? Que tem, somos amigos, né? Tem uma parte assim que é de amigo, você, pá, mas tem uma parte que as pessoas falam, pô, tal, não deixa que isso acontece, saca? E aí é isso, eu acho que é esse fardo muito louco aí que a galera tá carregando, mas que estão conquistando o seu espaço e que eu acho super importante e que eu apoio que, inclusive, no Encontro Goiano também, esse ano vai ter a primeira noite de LGBT do Encontro Goiano, né? Porque nunca aconteceu. Já teve outros GLBTs participando do evento, né? E sempre participam mesmo, porque lá é um espaço de discussão, de chegar junto, de fazer, né? Que é só querer fazer. E é isso. Pô, pra mim é super importante demais da conta. Inclusive, é um lugar o qual eu respeito muito, não só por conhecer, né, a parte gestora dele, não só por conhecer a parte idealizadora dele, mas por sentir que esse trabalho é tão importante para a comunidade quanto para mim. Porque quando eu vim aqui me apresentar, me aconteceram coisas que não tinham acontecido e que foi muito bom, sabe? Foi um espaço de aprendizado, é um espaço de troca, é um lugar assim que realmente ele tem que durar por muitos e muitos tempos, né? Muitos anos, muitas vidas. Se não for os atuais que estão tocando, que sejam outros, que continue empurrando esse carro para frente, porque isso aqui é o carro-chefe da cultura dessa comunidade aqui. Muitas pessoas aqui têm mudado a sua trajetória, a sua vida, não só as pessoas dessa comunidade, mas os artistas que vêm para cá fazer as vivências, as pessoas que passam dali curiosamente e têm acesso a esse espaço, quem colabora no Chapéu, quem vem lá de São Paulo para cá para ocupar o espaço, porque está vendo que ele está dando resultado, que ele é importante, que ele é necessário para esse mundo e para essa vida, né? Para o agora. Então, esse espaço aqui do Circo do Asfalto, né, é muito importante para o mundo, para todas as pessoas, e que o mundo venha caber dentro desse espaço aqui, que estruturalmente ele é pequeno, mas o coração dele é maior que todos esses universos, né? É muito grande esse lugar aqui. Então, ele sai daqui e vai para outros lugares através de vídeo, através de fotografia, através da sensibilidade dos artistas que se apresentam e dos artistas que registram esses momentos e fazem isso perpetuar para o mundo, né? Porque só esse movimento que acontece aqui agora é capaz de futuramente se tornar, sei lá, eu acho que aqui é tipo o espaço que o Zé Celso cuidava lá, entendeu? Né? Tipo a praça que a gente ocupa lá do Encontro Goiano. É tipo o espaço que o pessoal ocupa em Floripa. É muito maior e mais que o Circo no Beco, porque ele propõe novas trajetórias, né? E novos conhecimentos. Então ele é de extrema importância para minha vida e para outras pessoas, assim, sem massagem. Faca na caveira mesmo, o bagulho é doido mesmo. Você pode olhar aqui, se você olhar aqui nas paredes, no tablado, aonde você olhar aqui, você vai ver um pouquinho de suor de alguém, um pouquinho do desenho de alguém, ou sei lá, deve ter visto um monte de lágrima aqui nesse lugar. Eu mesmo já me emocionei bastante aqui, tanto apresentando, quanto assistindo, quanto vivenciando. Então, é muito importante, né? Esse lugar, espero que ele continue durando, assim, para muitas e muitas vidas, gerações, histórias. Espero que a minha filha venha para cá um dia, propor o trabalho dela. Espero que a minha companheira venha também. Se ela não for minha companheira, que outras pessoas venham. Porque ele é esse lugar, né? De receber, de dar e receber, dar e receber. E essa troca, né? É isso. Vida. Boa, galera.